movimento, ele é uma parte fundamental do nosso dia a dia. Grande parte das invenções da humanidade se resume a mover um objeto de uma parte a outra de forma correta. Não é surpresa, a pergunta de como é que o movimento funciona é uma das questões mais importantes da ciência e da filosofia. Hoje em dia, nós sabemos que os objetos têm a tendência de conservar o seu movimento. Hoje nós vamos aprender como é que esses movimentos funcionam. Vem comigo! E aí pessoal, como é que vocês estão? Como eu falei anteriormente, na aula de hoje nós vamos trabalhar com as leis de Newton. Newton foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês que é amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e foi uma figura fundamental na revolução científica. Uma das suas principais contribuições para a ciência foram as 3 leis de Newton, que são a lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Elas são um conjunto de leis capazes de explicar a dinâmica do movimento dos corpos. A primeira lei de Newton, chamada lei da inércia, tem seu princípio básico e a primeira lei diz o seguinte: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso desde que não haja força externa sobre ele, assim como corpos em movimento tendem a permanecer em movimento se não houver força externa sobre ele. Ou seja, essa lei diz, ao menos, que haja alguma força atuando sobre os corpos, eles permanecem em repouso ou em movimento ao longo de uma linha reta com velocidade constante. Por exemplo, ao pisar no acelerador de um carro, o motorista pode sentir-se oprimido em seu banco, como se houvesse uma força puxando ele para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão da sua inércia, ou seja, a tendência de seu corpo permanecer parado ou em velocidade constante. Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. Ao rolarmos uma bola no chão, ela não vai rolar eternamente. Ela vai ter um momento em que ela vai parar. Ela para exatamente pelo princípio da inércia. E existe uma força que é chamada de atrito entre a bola e a superfície do chão, desacelerando o objeto continuamente. A segunda lei de Newton é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Ela fala o seguinte: a segunda lei de Newton, ela fala que a força de um objeto é igual à sua massa vezes sua aceleração. Ela diz também que o módulo da aceleração ela é diretamente proporcional à sua força, ou seja, quanto maior a aceleração aplicada, maior será a força sobre os objetos, e é inversamente proporcional à massa, ou seja, a força aplicada sobre o objeto produzem nele aceleração na mesma direção e sentido da força resultante. E o que seria a força resultante, professor? Força resultante é o conjunto de forças aplicadas sobre o objeto. A segunda lei de Newton, ela traz como fórmula esta aqui. A terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, ela diz que todas as forças surgem em pares. Ao aplicarmos a força em um corpo, e é de ação, recebemos desse corpo a mesma força que nós chamamos de reação, com o mesmo valor e a mesma direção, porém de sentidos opostos. Ela, na verdade, fala o seguinte: a terceira lei de Newton, ela fala que para cada ação há uma reação de mesma força, porém de sentidos opostos. Essa lei faz com que a gente entenda que para surgir uma força é necessário que 2 corpos interajam, produzindo a força de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo. Por exemplo, se estivermos usando patins e empurrarmos um carrinho de supermercado lotado de compras, seremos empurrados para trás, em decorrência da fraca intensidade da força de atrito entre as rodas do patins e o piso. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje, vimos a importância que a força exerce sobre os objetos em movimento. É preciso que vocês acompanhem também o material de apoio e façam corretamente a atividade. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Um abração, galera!